esquenta já vai começar. O esquenta para a Masterclass já vai começar e hoje nós vamos falar de espasmos, que é um sintoma não só da esclerose múltipla, mas também um sintoma que compromete as pessoas que vivem com esclerose múltipla, tá bom? Então, por que é que nós estamos fazendo essas lives? Nós estamos fazendo essas lives porque nós teremos no dia 14 e 15 a nossa Masterclass. A Masterclass é para quê? São aulas que eu organizei para mostrar a vocês, apresentar a vocês o método que eu desenvolvi durante o meu processo de autocura. E esse método, ele demorou muitos anos para eu fazer, para eu experimentar, para eu ter resultados. Então, agora esse método eu quero apresentar para vocês, vou mostrar o passo a passo para vocês de tudo que eu fiz. E aí, o que eu quero falar? Eu demorei anos para fazer isso. Demorei anos. Eu conheci um lugar, conheci outra coisa, conheci uma técnica, peguei uma ferramenta e etc. E depois associei. E é claro, gente, não existe uma receita que serve para todos, porque a esclerose múltipla é de fato uma doença de múltiplos sintomas. Então é impossível eu dizer para você que vai dar certo se você seguir exatamente a minha receita. Mas é que ao longo desse tempo, aquilo que eu usei, eu também sei outras, né? Também tenho outras ferramentas que eu poderia ajudar vocês. Então, essa é a Masterclass que nós vamos fazer. Serão 2 noites, tá? A partir das 20 horas, de aula específico. E aí, geralmente, as pessoas que vivem com esclerose múltipla falam muito a respeito de: eu gostaria muito de saber os sintomas. E muitas vezes nós temos uma doença e nós não conhecemos a doença. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a doença que a gente tem. Porque falar em processo de cura exige eu conhecer profundamente a doença que eu tenho. Depois que eu conhecer, aí sim eu vou conhecer o meu corpo. O corpo que essa doença está afetando. Aí o processo começa. Mas enquanto eu não tiver consciência corporal, eu não estiver com o meu corpo já preparado, ele nem vai receber as condutas terapêuticas. Ele nem vai receber as condutas terapêuticas que eu vou aplicar. Então, eu conheço muitas pessoas com esclerose que, por ocasião da época que eu recebia tratamentos específicos, integrativos, pessoas recebiam e não sentiam nada, nenhuma diferença, porque ela não conhecia o corpo. Então, a Masterclass é para isso. Eu acho que é bem curioso, porque as pessoas perguntam muito para a gente, o que a gente faz, e também sugestões e dicas que vocês poderão utilizar, tá? No seu dia a dia. Hoje eu quero abordar com vocês, no esquenta da nossa Masterclass, eu quero abordar sobre os espasmos. Por que nós vamos abordar espasmos? Porque os espasmos são sintomas muito frequentes na esclerose múltipla, lembrando que não só a esclerose múltipla pode provocar espasmos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero diferenciar, eu preparei aqui um esboçozinho para falar com vocês, para a gente não perder, né? Não se perder. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que espasmo e espasticidade não são sinônimos, não é a mesma coisa, tá? E às vezes a gente ouve muitas pessoas falando assim: ah, porque eu tenho espasmo, né? Espasticidade. Não, são coisas diferentes, totalmente diferentes. Então eu quero diferenciar aqui
o que é cada um, e depois eu vou entrar mais com dicas e fica até o final, porque eu tenho dicas de como fazer o tratamento de espasmos, tá? Tem as dicas do tratamento convencional, que o pessoal trabalha, mas eu mesma sempre tive muito sucesso no tratamento integrativo, complementar, que usa medicina Ayurveda, que usa tratamentos fitoterápicos. Então, fica aí que a gente vai aprender juntos. Esse negócio meu aqui, vocês sabem, né? Tá querendo cair. Se cair, fica feio. Pronto. Então, minha gente, primeiro, espasmo. O que seria espasmo? São movimentos de torção do corpo, né? De músculos, que são involuntários. A primeira coisa, o espasmo, ele não vem, eu não consigo segurá-lo. Então, eu tenho o tempo todo. Aqueles movimentos involuntários que endurecem o músculo, então eu endureço o músculo e ele é repentino. Então, eu não sei que horas que ele vai aparecer, mas ele é repentino. E a outra coisa que eu coloquei aqui, que é muito importante, ele pode acontecer por inúmeros motivos, mas principalmente porque tem um nervo danificado, tá? Então fica bem claro isso para você, porque quando a gente tem uma lesão no sistema nervoso central, essa lesão, ela danifica a bainha de mielina, ou seja, diminui os impulsos elétricos que passam nas células nervosas e com isso, por isso as pessoas têm o espasmo com maior frequência, tá? Então, eu quero chegar assim, à definição com vocês, ó, movimento de torção voluntário. Daqui a pouco eu vou explicar porque tem mais de um tipo de espasmo. O que eu quero agora explicar é o que é a espasticidade. A espasticidade já é causada também por lesões, tá? Mas ela faz diferente. Ela enrijece determinada articulação ou determinado músculo e cria um desequilíbrio ali, que vai aumentar uma atividade muscular. O que eu quero dizer, sabe, gente, é que a espasticidade pode provocar espasmos. Então, eu tenho aquele membro muito endurecido, o pé, a perna, e como ele é muito endurecido, aquele impulso nervoso dos músculos ficam muito rígidos e podem desencadear os espasmos. Então, não é a mesma coisa e um pode desencadear outro, tá bom? A Denise está falando aqui que sente isso. E é engraçado, é interessante assim, Denise, porque até você não sentir, as pessoas podem descrever que você não consegue associar. A partir do momento que você sentiu, que você tem o sintoma, pronto, né? Você já sabe descrevê-lo. Então, é bem assim, tá? Vamos lembrar assim, quanto mais o meu músculo estiver rígido, maior maior será a chance de você ter espasmo. Então, eu tenho que diminuir a rigidez, porque a espasticidade pode desencadear espasmos, tá? Esse seria um dos casos, mas nem sempre. O simples fato de ter uma lesão na bainha de mielina já desencadeia o espasmo, tá bom? Só para vocês entenderem, pode ser leve, os espasmos podem ser leves, podem ser moderados, podem ser graves e, além disso, eles podem ser temporários, eles podem aparecer do nada, de repente, tem uma crise de espasmo, e eles podem ser duradouros. O que a gente sabe é que já é esperado, né, na esclerose múltipla a gente ter, mas se você tem ele muito frequente, com um período de dias muito longo, o ideal é você já avisar o seu neurologista,
Porque muitas vezes você tem, quando você está dormindo, quando você fica numa posição por muito tempo, o corpo, aí às vezes você tem o espasmo. Mas tirando isso, o que a gente precisa entender é que não diferente, tá? De outras pessoas que têm espasmo, mas no caso da esclerose múltipla, a recorrência, a repetição, a duração seria ideal que você fale com seu neurologista. Pronto, é isso que eu queria dizer para você, porque às vezes a pessoa tem à noite dormindo, às vezes é ao longo do dia, então depende muito, não tem um horário, não tem assim algo padronizado. Outra coisa também que as pessoas falam, né? As pessoas às vezes têm muito espasmo e elas ficam com os músculos com fadiga. Ela sente com fadiga. Por quê? Gente, sabe o que é? Você contrair muito e de repente soltar? De repente você contrai e solta? Isso não é de Deus. É muito ruim. Ei, Denise, você não sabia o nome disso, Você sente muito, né? Você descobriu agora o nome. Porque esse negócio assim, a cada crise, a cada espasmo, você acaba desenvolvendo uma fraqueza muscular, porque você pode fazer lesão de fibras musculares. E ao fazer lesões de fibras musculares, você vai ter dor. Tem dor automaticamente, tá? Então, nós temos 4 tipos de espasmos. Aí, eu vou falar cada um de vocês, e quem já sentiu aí, vai escrever aqui pra mim qual é o que você já teve. Eu já tive, sabe? Eu tive, foi uma novidade. Porque eu tomei uma medicação e aí houve esse estímulo. Mas, tirando isso, eu não tive em outro momento. Mas eu vou explicar os 4 tipos e você vai me contar qual o tipo que você tem. O primeiro é o espasmo flexor. O que é o espasmo flexor? Às vezes você está deitado e vem aquele espasmo de contração imediata que você contrai ou só pernas, ou só braços, ou os 4 membros você contrai para dentro, virado para o tronco. Então, quando você tem a rigidez e você volta-se para o seu tronco, esse é o espasmo flexor. E tem mais, quando você volta para o seu tronco, você sente uma dor horrível nessa região, principalmente na região abdominal, na região torácica, sabe? Porque é muito forte o espasmo. Boa noite, professor Marcos. Boa noite. Bom, continuando, eu tenho espasmo extensor. Então, vocês sabem, tem o flexor e tem o extensor. O extensor é aquele que estica os membros, as pernas ou os braços, estica bastante, fazendo um estiramento do corpo. É como se estivesse te puxando. Então, ele faz para fora. Por isso, ele é chamado de extensor. Todas as pessoas que têm espasmos, elas podem sentir uma contratura, é incômodo na hora, e elas podem não sentir dor. E a dor que ela sente, às vezes, já é resultado de espasmos que fizeram lesões musculares, tá? Porque poucas pessoas queixam dor durante os espasmos, mas pode ter sim, porque nós já temos pesquisas mostrando relatos, inclusive, de pessoas descrevendo, tá? Um espasmo adutor. O que é o adutor? O adutor, ele faz com que o membro seja puxado para junto do corpo. Por exemplo, o membro seja puxado e você não consegue abrir. É um exemplo das coxas. Às vezes, faz uma contração tão grande, lateral para dentro, e as coxas, elas ficam presas, sabe? Elas ficam endurecidas. Você não consegue separar as coxas.
E aí passou o espasmo, aí você tem aquele relaxamento, mas dá um cansaço, dá uma fadiga tão grande, gente. Porque, pensa, é como se você... Deixa eu descrever aqui para quem ainda não conhece ou não teve. É como se você tivesse tomado um choque. Então, aqui, ó, os choques, eles são diferentes. Tem um que é para fora, estica o corpo. Tem outro que é flexor, né? E tem outro que é o adutor. E tem um outro espasmo que ele não recebe muito nome, mas a gente fala espasmo de tronco. É o quê? É quando o tronco, essa parte do tórax e tronco, ele arqueia. Às vezes você está deitado, aí você tem o arqueamento do tronco, mas só do tronco. Mas claro, é como se você tomasse um choque no tronco. Então todos os membros pulam, eles assustam, mas não foram eles que tiveram espasmo. Foi exatamente o tronco que teve espasmo, tá? Então, esses são... Não, Denise, isso não é cãibra, tá? Parece cãibra, mas não é. Por quê? Porque a cãibra, ela vem e ela fica aquela dor local, algo assim. Já o espasmo, ele faz um movimento clônico, sabe? De rigidez extrema e solta tudo de uma vez, certo? Que não é o caso da cãibra, tá bom? Bom, quais seriam então as causas dos espasmos? Por que eu vou falar as causas? Porque você pode falar assim, uai, mas você falou que já é esclerose, já é lesão. Eu quero dizer assim para você, é importante eu e você sabermos o que pode causar espasmo. Sabe por quê? Porque além da lesão do sistema nervoso central que você tem, e essa lesão pode desencadear um espasmo, tem outros fatores que também desencadeiam. Dá sim, dá nos pés, gente, dá muito nos pés, tá? Tem gente que tem só no pé, tem gente que tem só na perna. Quando eu tive, eu senti, é uma coisa horrível, mas foi um medicamento que eu tomei e tive, mas foi tudo, sabe? Foi o flexor. Meu Deus! É uma coisa horrível, é horrível de descrever, mas tem gente que às vezes tem discreto. Esse só nos pés, que você pergunta, ele é o tipo leve, tá? E ele é bem mais fácil de resolver. Então, fica aí que eu vou ajudar vocês, dicas para vocês resolverem, tá bom? Então, a primeira coisa que pode provocar um espasmo, o estresse, ansiedade, sabe? Esse sentimento, às vezes um impacto que você tem, pode causar espasmo. Aí, gente, nós duplamente podemos desenvolver, porque uma pessoa que não tem lesão no sistema nervoso central, ela automaticamente ela pode, por um estresse, ter um espasmo. Vocês sabiam? Pois é, ela pode. Agora, uma pessoa que tem esclerose múltipla, que tem lesão, significa que ela pode sim desenvolver. Aí já é duplamente. Tem os fatores externos e tem o fator patológico, que é o da doença. Então, assim, ansiedade, estresse, tá? Tem uma outra coisa que pode desencadear atividades físicas muito, assim, aquelas excessivas, aquela que você passa do seu limite. Porque as atividades físicas feitas para nós, você pode ir lá e fazer 1 hora de musculação, você pode correr 1 hora, você pode fazer bike, caminhar, fazer o que você quiser, pode fazer o tempo que seu corpo suportar, mas depois você tem que ter pelo menos uns 10 minutos de relaxamento para aquela atividade física não ficar, não provocar um cansaço muscular, uma fadiga em você e até para ela não desencadear espasmos,
tá? E aí, atividade física, a gente sempre fala, né? A gente vai fazer atividade física de acordo com o nosso corpo. Mas tem pessoas que às vezes começam a fazer, né? E perde às vezes o controle. Então a gente sempre fala, você começa a atividade física de acordo com o seu corpo, nunca comece grande, comece pequeno, comece fazendo aos poucos que vai dar certo, tá bom? A outra coisa que pode provocar espasmo é a desidratação. Falta de água também, desidratação, tá? A gente tem falado muito sobre tomar água, porque na esclerose múltipla, quanto mais líquido você tiver, o processo inflamatório tende a diminuir, o corpo tende a ficar mais na temperatura ambiente, diminuir a temperatura. Então, a água traz inúmeros benefícios. Então, nesse caso, também a desidratação. A outra coisa que eu gosto de falar, e eu sempre falo, parece que eu falo toda vez que a gente encontra, a privação de sono. A privação de sono. Olha, você deixou de dormir, você começa a ter doenças neurológicas, doenças das mais diversas, autoimunes. E aqui, o que eu quero chamar a atenção é que a privação de sono, já numa pessoa que não tem esclerose, também desencadeia espasmo. E aí eu pergunto, imagina quem tem esclerose. Quem tem esclerose duplamente, tá? Tá aí o Divino que chegou agora, o Divino sabe, deve fazer muita privação de sono, né, Divino? Plantonista. Foi assim que as coisas aconteceram na minha vida, tá? Em breve eu conto para vocês detalhes, tá bom? Então, vamos pensar aqui. O excesso no consumo da cafeína. Esse excesso no consumo da cafeína é um forte aliado a desencadear os espasmos. Por quê? Porque assim, a cafeína, ela já é um produto que estimula processos inflamatórios. Ela também tira o sono. Então, a presença de um excesso de cafeína no organismo, ela pode sim ser um contribuinte para desenvolver os espasmos, tá? E olha só, eu não sei o seu nome, mas aprender a viver. Eu não sei o seu nome, então eu não sei com quem estou falando, mas eu vou dizer para você, se você dorme 2 horas por noite, você precisa providenciar com certa urgência uma ajuda, tá? Se você ficar com a gente durante esses dias, talvez as nossas dicas possam ajudar você, porque elas me ajudaram, tá bom? Então, Vanessa, ok, Vanessa, obrigada. É bom, né, falar o nome da pessoa? Então, Vanessa, tem muitas dicas, tem muitas coisas que podem ajudar você. Você precisa com urgência resolver esse problema. Por quê? Porque a lesão neurológica aumenta na privação do sono, tá? Ela aumenta. Então, sem falar que uma pessoa sem dormir, ela vai ter um nível de ansiedade altíssimo, ela vai ter um estresse altíssimo, então não precisa dela receber notícia nada impactante, né? Basta ela não dormir. Então, isso tudo aqui a gente tem que levar muito a sério. Outra coisa, uso de medicamentos. Tem pessoas que têm hipersensibilidade a determinados medicamentos, aí o medicamento pode provocar um espasmo, né? Então, a gente tem que vigiar, por quê? Porque às vezes lá naquela bula, né, que vem tanto de reação, de efeitos, tal, que a medicação pode fazer, às vezes está lá 0,0% pode provocar espasmos. Mas se você já tem esclerose múltipla, você já tem mais um item que pode somar. Então, isso é importante você pensar, tá? Como eu disse, as lesões no sistema nervoso central, tá? Então, as lesões, tanto pode ser no cérebro como na medula, as lesões, elas vão aparecer e elas vão impossibilitar o impulso nervoso. Então, isso também pode ser causador do espasmo. Mas olha só, o fato de ter a lesão,
é duplamente para espasmo. Por quê? Porque o processo inflamatório que tem na bainha de Melina, aquela inflamação que está lá, também é um fator desencadeante para espasmos. Então, acredite se quiser, nós precisamos pensar que o processo inflamatório, em qualquer momento, nós precisamos diminuí-lo, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho muito importante, se você tem muito espasmo, algumas pessoas participaram aqui, já falaram que tem, seria bom dosar o magnésio e o cálcio. Então, às vezes você acostumou, às vezes você não comentou com o neurologista, né? Seria importante, porque o nível baixo de magnésio, de cálcio, e também tem vitaminas, tá? Mas esses aqui são os eletrólitos no sangue. O nível baixo pode desencadear, sim, espasmos. Então, a gente tem que dosar esses eletrólitos para a gente ter certeza. Se eu tiver espasmo, então é da inflamação, é dos impulsos que ficaram dificultados por causa da lesão. Não pode ser por outro motivo, tá? Agora, falta de vitamina. Aí, a gente sabe que as vitaminas do complexo B, B1, B5, B6, são as vitaminas que a carência, a diminuição delas também pode provocar espasmos, tá bom? Boa noite, mais gente entrando, boa noite. Então, isso você tem que lembrar. Como que está? O seu complexo B está ok? Está na média? Seu magnésio, seu cálcio? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, tá bom? Ok. E aí, você vai se lembrar aqui no início dessa live, eu disse o seguinte: algumas pessoas dizem sentir dor durante o espasmo. Outras não sentem dores durante os espasmos, sentem depois, porque a contratura é tão forte que pode fazer lesão de fibra muscular. Quando você tem uma lesão de fibra muscular, você vai sentir dor muscular, né? Além da fadiga. Uma outra coisa também é quem tem espasmo tem que evitar, e eu vou falar lá na frente as dicas para vocês evitarem ou diminuir os espasmos, às vezes a pessoa senta ou às vezes ela fica de pé por um tempo muito longo, aí ela começa a ter espaço naquele membro. Então, a movimentação, mobilização, sabe? Você tá aqui, vocês podem ver que eu mexo muito, porque às vezes a gente tem mesmo essa incapacidade, né? Às vezes você não lembra, quando você vê o membro já está com espasmo. Então, essa é uma dica. A outra coisa, as pessoas vão sentir sempre fadiga ou fraqueza. Eu estou muito cansado. Então, às vezes, ele teve 3, 4 crises de espasmos flexores ou expansores, né? Extensores. Aí, ele vai sentir muita dor, muita fraqueza, né? Um desânimo, vai ficar, às vezes, desfalecendo naquele dia. Agora, lembre-se, muito grave, envolvendo muitos membros, que dura um tempo muito grande, ou que tem repetições muito frequentes, você precisa correr lá no seu neurologista. Para quê? Para você fazer uma avaliação, tá? Então, e como é que a gente detecta isso? Nós estamos até detectando aqui. Eu estou falando e vocês entram e falam, eu tenho isso, não é? Porque quando você tem essa queixa, ou quando a gente descreve isso, esse é um levantamento que nós chamamos de clínico. Então, às vezes, você fala lá para o seu neurologista que você está sentindo essas contraturas e ele já sabe que isso chama espasmo. Então, às vezes, ele vai perguntar, é à noite quando está dormindo? Depois que você deita? É durante o dia? É quando? Tem um momento? Tem, às vezes, uma posição, um jeito que você senta, então ele vai investigar para saber o tipo de espasmo, tá? Mas os dados clínicos, eles são fáceis da gente encontrar. A outra coisa que é feito é a eletroneuromiografia, que é um exame específico que vai
permitir avaliar os nervos e os músculos, porque a essas alturas a gente não sabe se teve lesão. Então, se tem força muscular, se perdeu força muscular, tá? Então, a eletroneuromiografia é um exame que a gente tem que fazer. E outros exames de imagem que a gente pode fazer mesmo. É isso mesmo. O chato da esclerose, né? Remitente recorrente. Mas não se engane. As outras também têm espasmo, tá? A progressiva, primária progressiva, a secundária progressiva também tem espasmo. Então, não se engane. O pessoal tem sofrido aí sim com isso. Então, gente, eu vou dar as dicas aqui, o que fazer se você tiver espasmos. Vocês viram que essa nossa live, ela aparece às 21 horas, mas para esquentar o que vai acontecer no dia 14 e no dia 15. Eu quero convidar você, se você não se inscreveu, clica no link da minha bio e esteja preparado para o grande dia que nós vamos fazer nossa super aula sobre esclerose, sobre o percurso que eu tive no período de cura diária, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer? A primeira coisa, vocês sabiam que exercício físico é o nosso aliado, primeiro aliado. Então, a atividade física, ela é importantíssima. Para quê? Caso eu tenha lesões musculares durante esses momentos, nesses acontecimentos, eu simplesmente vou te dizer algo. Se você tem músculo forte, então você tem capacidade de regeneração e você tem uma capacidade de, como eu posso dizer, né, de não ter uma fraqueza tão grande, de não ter uma fadiga tão grande. Então, atividade física é o carro-chefe. E aí vem o detalhe. Nunca faça atividade física sem fazer nunca termine a atividade física sem fazer os alongamentos. Alongamentos e movimentos circulares, tá? Por quê? Eu vejo as pessoas, vão lá, faz um alongamento daquele super caprichado, vai para atividade física, faz atividade física 1 hora, quase morre, deixa os músculos todos já hipertrofiados, aí vai embora, normal. E quem tem espasmo precisa de uma sessão posterior à atividade física para fazer o alongamento, tá bom? Isso é maromba? Que joia! Isso é muito bom, viu? Porque a resposta do seu corpo sempre vai ser melhor, tá? Melhor do que quem não pratica atividade física nenhuma. Mas lembre-se, depois que você faz qualquer atividade física, quem tem facilidade de ter espasmo, precisa fazer alongamentos. E alongamento é algo que não tem como eu dizer, você vai fazer 1 hora de alongamento, vai fazer 10 minutos, tal. Você vai fazer na hora que você sentir que o seu corpo realmente cedeu, tá? Realmente alongou. Então, e movimento circular é o quê? É movimento circular que eu vou ensinar na Masterclass, já ensinaram aqui, muitas pessoas que passaram nas nossas lives, tem aqui no meu perfil várias pessoas especialistas ensinando, tá? Movimento circular, com o ombro, e se for nas pernas, movimento circular com o pé, tá bom? Com as pernas em geral, movimento com a mão, se você tem na mão, movimento circular, olha que eu aqui fazendo. Então, eu não tenho hora para fazer. Então, a hora que eu sinto um ligeiro incômodo, um formigamento, ou às vezes eu sinto uma fraqueza, eu faço o movimento circular, tá certo? As dores e os formigamentos, elas vão se resolver sim, mas olha só, formigamento tem uma forma de resolvê-lo com maior rapidez. Você pode resolver de forma leve, tem alguns exercícios, mas você também resolve com massagem. A massagem é divina, então ela resolve, tá? Nós vamos
Nós vamos falar sobre isso, nós vamos ensinar. E só quero que você entre lá e espere a Masterclass, porque vai ser uma grande aula, vai ser ótimo, tá? Então, continua perdendo massa muscular, né? Cunha, perdendo massa muscular. Mas você precisa ganhar massa muscular. Sabe por quê? Porque a perda de massa muscular vai fazer com que você tenha uma fadiga maior. Então, você está perdendo, às vezes, é porque a atividade física que você está fazendo não é só a ideal. Talvez precise dela e mais alguma coisa, tá? A musculação você vai ganhar, mas se você tiver com muita fadiga, não faça musculação. Comece pelo Pilates. Tem exercícios. Eu vou ensinar para vocês muita coisa aqui, mas se vocês quiserem adiantar, tem as lives que eu fiz durante todo o agosto, laranja, que muitos terapeutas entraram e ensinaram coisas maravilhosas. Então, vocês ficam tranquilos, tá? Então, quem faz só Pilates precisa colocar um aeróbico aí, viu? É bom que eu mando você fazer, aí de repente você já faz, eu aumento. Eu mando você fazer mais um, tá bom? Porque o seu corpo acostuma. Seu corpo acostuma. Então você tem que intercalar, fazer outras atividades intercaladas para você ter resposta melhor, tá bom? Então não se esqueça. A Araci tá aqui, ó, tem uma live com ela que ela fala da atividade física, tá bom? Então, Elizabeth tá feliz. Então vamos começar? Vamos começar? Começa comigo que você não vai se arrepender, hein? Eu quero começar do zero com vocês. Então estejam preparados para o que eu estou preparando para vocês, tá bom? Eu vou voltar aqui para a gente falar. Eu falei da atividade física e falei, não termine a atividade física sem fazer um grande alongamento. Aquele que você vai esticar tudo. E alongamento e com movimento circular, que ele vai ajudar, principalmente porque para evitar também espasticidade, e essa espasticidade provocar espasmo, que são coisas, né, que estão relacionadas. Outra coisa, manter boa postura. É a outra dica que eu tenho que ajuda bastante. Então, se você percebe que determinada postura você sente espasmo, você não fica nela muito tempo, você modifica o corpo, você movimenta, você já sabe que não pode ficar, então você vai começar por aí, tá bom? Não ficando numa posição só. É que às vezes a gente senta lá no sofá, assiste uma série inteira, sábado o dia inteiro, e não movimentou, não levantou para nada. Isso é contraindicado, viu? Tem que levantar, tem que dar pausa, levantar, andar, fazer coisas, tem que ter o horário da atividade física, tudo assim. Medicamentos. É claro que eu não vou prescrever o medicamento aqui, né? Mas vocês têm que saber que existem medicamentos que o seu neurologista pode passar para você, desde os mais simples, como aqueles antiespasmódicos, simples que a gente tem aí na farmácia, eu não vou falar não, para não falar que eu estou, né, fica ruim, né, Leila receitando, mas os antiespasmódicos, eles serão muito eficientes e muito bons, sabe quando? Quando os seus espasmos são leves. Não adianta, se você tem moderado e já grave, você vai ter espasmos difíceis de serem controlados. E aí é a hora do neurologista, é a hora dele entrar em ação. E só existe uma coisa que é milagrosa, tá bom? Nós já falamos numa aula de aromaterapia. Vou fazer a sugestão milagrosa, brasileira, que é mais barata, e a que é um pouquinho mais dispendiosa, que muitos de vocês já usam, né? Que é a cannabis. A cannabis não é todo mundo que tem acesso, mas vocês sabem que com a prescrição médica você pode utilizar, tá? E aí
cannabis realmente resolve todo problema de espasmo. É impressionante. Porém, a copaíba, o óleo de copaíba, que é brasileiro ali da Amazônia, é fantástico. Então, é o tipo da aromaterapia que, aí nesse caso, eu posso indicar para vocês. Eu posso indicar, é barato, fácil de você conseguir. Você compra o óleo essencial, usa no difusor. Tem difusores de todos os modelos, mas é importante. Você não vai passar ele no corpo, mas se você comprar um óleo essencial que você possa usar no corpo, tudo bem, mas nós não podemos usar óleo, sabe, gente? Vocês sabiam disso? A gente não pode passar óleo no corpo, porque o óleo, ele é um carreador de calor, ele aumenta a temperatura, ele vai superaquecer o nosso corpo e aí pronto, tudo de novo. Aí o que nós conseguimos, a gente perde tudo. Então, copaíba é para usar no difusor, que não tem problema, tá? É ótimo. Ele é ótimo, ele alivia as dores, né? Porque às vezes as pessoas têm dores e tudo. Evitar o uso de cafeína, que eu já falei lá atrás, que é um dos fatores desencadeantes. A fisioterapia, quem faz fisioterapia e tem espasmo, tá no caminho. Mas, gente, não é só uma ferramenta que resolve um problema como esse. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque, olha só, a gente não usa só um medicamento, a gente não tem só um médico, a gente não tem só um fator associado, uma complicação. Nós temos muitos, então também o tratamento ele é diverso, tá? A fisioterapia, ela vai ajudar você nesse movimento e o profissional, né, que tiver com você, te acompanhando, ele sabe muito bem como trabalhar e como diminuir essa questão dos espasmos, tá bom? Outra coisa que é fantástica, que eu fiz, na verdade, gente, eu aprendi a fazer, tá? Eu aprendi porque não dá, tinha hora que eu precisava fazer e tudo. Então, o que? Eu aprendi e eu recebi muito acupuntura. A acupuntura é excelente para você resolver o seu problema de espasmo. Vocês acreditam? É muito bom, né? Então, aí você fala, mas como que eu vou fazer acupuntura em mim? Eu tenho um curso, né? Que em breve eu estarei lançando. Então, eu vou ensinar vocês. Quem quiser fazer o curso, eu ensino a fazer só aqui, ó, na orelha. E traz mesmo resultado. Fantástico, tá? Então, acupuntura. Agora, eu vou entrar naquelas coisas naturais, boas demais. Primeiro, fitoterapia. É bom? Demais. É o chá da nossa avó, gente. O chá da nossa avó. Só que a nossa avó, ela não precisou estudar medicina ayurveda como eu. Como um monte de gente para ser terapeuta. Nossa avó já sabia. Ela já usava os chazinhos. Só que a gente não sabia. Não associa. Então, quer fazer uma troca? Eu sei que tirar o café de repente é muito forte. Eu mesmo preciso tomar pelo menos um pouquinho pela manhã para não ter dor de cabeça. Mas quer uma dica? Troca ao longo do dia, quando sentir vontade de tomar café, você tomar chá, tá? Isso é importante. E quais chás que eu poderia tomar? Posso tomar de erva doce, chá de carqueja, de eucalipto. Esses vão aliviar as questões dos espasmos e de dores musculares. Porém, eu trouxe aqui mais algumas plantas que vocês podem fazer. Por quê? Porque como vocês viram lá no início, eu disse que o estresse e a ansiedade desencadeiam espasmos. E se eles desencadeiam os espasmos, eu preciso ter uma ferramenta que vai minimizar, diminuir a minha ansiedade. O meu estresse, meu fator de estresse. Então, a dica aqui é você associar
aquilo que é bom, que vai evitar essa contratura muscular rígida, né? E alguns chás que podem relaxar, pode te dar um relaxamento. E aí você vai, sabe, aliviando um pouco aquela tensão. E os chás que a gente tem, que a gente indica, é o chá de valeriana, de camomila e flor de maracujá. São os 3 chás muito bons, relaxantes, que na medicina Ayurveda a gente sempre indica, e a gente pode até associar, tá? Mas muita atenção. Se você vai fazer um chá de folhas, é só infusão, porque senão você perde a propriedade da planta. Você não deixa lá um chá fervendo e sai, não. Você ferve a água, aí coloca as folhas, tá bom? E a gente sempre usa assim, 2 colheres da folha para um copo, para um caneco, né, de chá, tá bom? Agora, deixa eu falar aqui com vocês uma coisa. Aquelas pessoas que que começou a ter espasmos e que tem frequente. Então, tem uma coisa muito boa que você poderia fazer, seria colocar compressas frias sobre o local, tá bom? Eu até anotei aqui, tem gente que gosta do bloco de gelo, não tem problema, você pode pôr o bloco de gelo, pode pôr o que você quiser. Mas lembrando que, como a nossa sensibilidade às vezes é um pouco diminuída, e às vezes a gente é surpreendido com a perda de sensibilidade aqui ou ali, o ideal é que, mesmo que você for colocar um gelo que você está atento, não deixe de proteger a pele, tá? Por quê? Porque gelo também dá queimadura, não é só fogo que dá queimadura, não. Queimadura de gelo é tão ruim quanto queimadura de fogo, tá? Então você coloca, protege o bloco de gelo ou a bolsa de gelo, tá? Você utilizar gelo, compressas de gelo no lugar que faz o espasmo. Por exemplo, aqui o exemplo de alguém que falou que dá no pé. Então você já sabe, o espasmo dá naquele pé, então você vai e coloca a compressa lá naquele pé. Agora, quando ele é generalizado, quando ele é maior, talvez a compressa não seja tão eficaz como nesse caso que eu sugeri para vocês, tá? E outra coisa, usa compressa várias vezes ao dia e ela diminui o processo inflamatório, tá? Como eu disse, eu também posso ter espasmo por um processo inflamatório. E isso é perfeitamente comum na esclerose, porque todas as pessoas que têm lesões abertas têm processo inflamatório, tá? Muito bem. E o que a medicina Ayurveda recomenda, além desses chás maravilhosos que a gente ignora, mas que eles são muito importantes para nós? Ela recomenda um relaxamento profundo. O que é um relaxamento profundo? Que você tenha sincronizado a inspiração e a expiração, que você tenha um momento que você sabe, que você repousa o seu corpo, que você fecha os seus olhos, que você usa o escuro, técnicas que nós ensinamos aqui já, que você faça o palme, que você, mesmo com uma música, às vezes você precisa de uma música, algo relaxante, tá? Então, tudo isso é muito importante e faz toda a diferença para você. Agora, relaxamento profundo. Eu não consigo relaxar e tal. Então, quem fala não consigo relaxar é a pessoa que mais precisa de relaxar, viu? Mas eu não consigo relaxar, porque eu deito, a minha cabeça fica... É a prática, tá? É a prática. Então, você começa a controlar o seu pensamento. Né? Aquele pensamento, aquele propósito que você tem que ter em relação a isso, tá? Agora, tem mais, viu? Massagem terapêutica. Massagem terapêutica, ela, na verdade, ela é boa para tudo, mas ela ajuda bastante a minimizar os espasmos. E aí vem a dica. Se você for na medicina Ayurveda, ela vai mandar você fazer massagem com
óleo quente. Mas a pessoa que tem esclerose não faz massagem com óleo, tá? Você pode até pôr uma essência lá, mas você usa os cremes à base de água. Por quê? Porque o movimento de uma pele com outra massageando, é um movimento com qualquer coisa com óleo, superaquece e aí você vai ter um outro problema, tá? Então manter a temperatura do corpo fria e você usar os cremes à base de água, pasta d'água, coisa assim, tá bom? Pode pôr um pouquinho do óleo essencial, um pouquinho, 2 gotas, pode. Você não pode fazer aquela massagem, aquele óleo quente, que a Abhyanga, que é um método, né, que a gente usa na Ayurveda, tá? Agora, trocar o açúcar, muito importante. Se você ainda usa açúcar cristalizado, troque esse açúcar, eu imploro. Tem açúcares que são muito bons, mas hoje os mais indicados, que não tem assim comprometimento com cada tipo de adoçante, tem um problema e etc. Então, hoje tem sido indicado muito o xilitol, né? E também aquele açúcar de coco, porque ele tem um baixo índice glicêmico, ele não é industrializado, então ele não provoca os males que o açúcar provocaria para você. Na verdade, eu vou ser sincera, se você tem esclerose múltipla e você ainda não tirou o açúcar, tem um problema. Açúcar e esclerose múltipla não combina. Então, esse começa o nosso segredo aqui, tá? Se você não tirou, começa a planejar essa retirada. E se você ficar comigo na Masterclass, vai de novo ouvir eu falando isso. Por quê? Porque a gente faz desafio para a gente poder treinar, tá? Pois é, Mônica, não podia ter feito, Mônica. Oh, meu Deus. É porque a gente vai, né? Deixa eu te falar. Eu aprendi porque eu acabei indo lá, me especializando, fiz pós-graduação nisso, tá? Mas na época também me ofereceram para fazer. Porque primeiro eu submeti aos tratamentos e depois eu estudei, porque eu queria, esse tratamento é bom e eu quero estudar para ajudar outras pessoas, tá? Então não poderia ter feito, né? Aquele óleo quentinho parece bom, mas ele superaquece e aumenta o processo inflamatório do seu corpo. Vocês me entendem, gente? Eu acho que sim, né? Eu não consigo ficar sem comer açúcar, quando eu tiro o doce, eu fico... Então, a sugestão é trocar por frutas secas. As frutas secas, elas têm um baixo índice glicêmico e elas são muito boas. Olha, deixa eu te explicar. O açúcar cristalizado, o demerara é açúcar, tá? Ele não é aquele fino, refinado, tal. Mas ele continua e ele tem índice glicêmico. O ideal, e outra coisa, o açúcar a gente fala porque ele aumenta o processo inflamatório no intestino, viu? Então, o ideal seria a gente troca esse negócio. E a gente acaba acostumando, viu, gente? São muitos anos, você vai acostumando, né? Ok. Se não consegue ficar sem doce e tal, uma boa experiência. Tem alguns doces, tem algumas coisas boas no mercado, mas assim, pro dia a dia, né? Aquele momento que dá vontade de comer alguma coisa, troque por fruta seca. Lembrando que fruta seca também tem alto índice glicêmico, mas elas são fibras. Então, sem exageros, você pode usar um pouco, certo? Lembre-se de usar muito líquido, de tomar muita água, tá? E lembre-se que ao invés de comer muito 3 vezes, coma pouco 6 vezes. Diminui a quantidade, tá? Porque aí seu organismo, ele deixa de fazer processos inflamatórios, ele trabalha melhor com aquele alimento que você ingeriu, né? E etc. Eu citei cannabis lá atrás e citei também aromaterapia com copaíba, né? Então, você pode usar aromaterapia com copaíba, que é fantástico. Agora, se você tiver com dor, o copaíba é melhor, tá? Espasmo e dor. Se você tiver muito ansiosa ou ansioso,
com carga de estresse muito grande, talvez fosse bom associar. Na aromaterapia tem a menta, o hortelã, que são muito bons para isso e são refrescantes, tá? Então, usar o óleo essencial desses. Gente, são coisas tão simples, coisas que você pode fazer em casa, sabe? Então, funciona bastante, tá? Mas muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que é para usar e começa a passar no corpo. Então, vocês estão se lembrando do negócio do óleo, né? O que eu quero falar aqui para vocês. Quando você sente muita dor muscular, o tipo de alimentação ideal na Ayurveda, a indicação é que você passe a usar sopa de legumes. Mas não é com macarrão, com essas coisas não. Sopa de legumes, tá? Ela, no caso desse tipo, né, de medicina indiana, ela tem essa associação das comidas leves, dos alimentos leves, e sopas, elas são muito relaxantes e elas ajudam no processo de desinflamação, porque você está comendo fibras, né? Então, o seu intestino vai receber isso melhor. Então, às vezes seria bom adotar uma vez ao dia, você pôr uma sopinha. E aí você vai variando, porque a gente enjoa, a gente não aguenta, né? E aí você pode fazer, com certeza, essas trocas. Isso aí é coisa que a gente faz no dia a dia, né? Então, é super tranquilo. Gente, então, esse foi o esquenta de hoje. E eu queria perguntar, valeu? Vocês acham que valeu? A minha ajuda aqui? Se valeu, eu fico feliz. E amanhã, às 21 horas, eu volto com outro tema, tá? Um outro assunto. Eu estou pegando assuntos bem assim, que vocês... São coisas que às vezes a gente já está passando, né? Então eu trago para cá para a gente falar. E se vocês não assistiram o de ontem eu falei de sexualidade. Aí vocês entram lá no meu canal do YouTube, então olha aqui no Instagram que eu deixei no IGTV, tá bom? Um grande beijo para vocês, eu espero que tenha resolvido um pouco das suas dúvidas, que eu tenha ajudado, e eu espero poder contar, espero que vocês contem comigo para outras ocasiões e outras dicas, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até amanhã. Mesmo sábado, nós falaremos sobre algum assunto, tá bom? Beijo grande, boa noite.